Olá, eu sou o professor Tiago Dias Costa. No vídeo anterior e nas aulas anteriores, vimos que descrever competência é descrever comportamentos que a gente espera que ocorram em determinado ambiente de trabalho. Mas como descrever o que esperamos em cada ambiente? A primeira fase do mapeamento de competências trata justamente disso, a análise documental, que fornece à equipe do mapeamento os objetivos e expectativas da instituição. Assim, por meio desses objetivos, é possível descrever as competências. Veremos esse exemplo. Esse quadro é uma missão de uma instituição qualquer. A partir dela, retiramos uma das primeiras competências organizacionais. De que forma? Fazendo a pergunta: o que a organização precisa ser capaz de fazer para atingir seus objetivos? Fazendo essa pergunta, temos um conjunto de competências chamadas organizacionais. Quando um setor estabelece uma competência que irá contribuir ou que fazem parte dessa competência organizacional, a denominamos de competência setorial. Por fim, dentro dessa equipe, precisamos de pessoas que sejam capazes de fazer coisas diferentes. Aqui chegamos ao nível da competência individual. É necessário que nossas expectativas frente ao desempenho das pessoas que trabalham conosco sejam muito bem descritas. Uma descrição adequada de competências é descrita em Carbone e Colaboradores 2009. De acordo com esses autores, uma competência deve ser descrita de forma a descrever padrões de desempenho passíveis de observação. Em outras palavras, a competência deve representar algo que o servidor deve fazer e que sejamos capazes de observar diretamente. Para que uma competência possa ser descrita de forma a ser diretamente observável, os autores sugerem 3 elementos importantes. O primeiro deles é sempre iniciar a descrição com um verbo e um objeto de ação. Exemplos como redigir textos, analisar documentos, solucionar problemas, operar sistemas informatizados. Se competências devem ser descritas de forma que sejamos capazes de observar diretamente o desempenho dos indivíduos, é importante que evitemos alguns verbos que não tornam isso possível. Verbos como saber, apreciar, acreditar, entender, refletir, pensar e conhecer não são recomendados para serem empregados em competências. Esses verbos descrevem coisas que as pessoas fazem, mas que nós não podemos observar diretamente. Por fim, cuidado com os verbos como assessorar, apoiar ou oferecer suporte. Eles nos dão uma falsa sensação de que são apropriados para descrever competências, mas eles não podem ser diretamente observados. Assessorar, por exemplo, envolve uma série de comportamentos, como orientar, oferecer informações, elaborar documentos, entre outros. Descrever essa macrocategoria de comportamentos deve envolver todos os pequenos comportamentos que a constituem. Além da escolha apropriada do verbo para a descrição, é necessário que descrevamos a condição em que a ação deve ocorrer. Condições são restrições ou elementos impostos ao profissional que indicam as circunstâncias sob as quais se espera que ele manifeste o desempenho desejado. Tradicionalmente, as condições estabelecem que instrumentos, equipamentos, procedimentos, métodos, técnicas devem ser empregados para o desempenho. Estabelecendo a condição da competência, estamos oferecendo mais informações a respeito do desempenho que esperamos do nosso servidor. A condição é essencial para prepararmos ações de desenvolvimento de competências. Módulo esse que você verá após essa disciplina. Então vejam só, elaborar documentos utilizando o aplicativo Word é uma competência muito diferente quando comparada à mesma ação, mas empregando o aplicativo BR Office, por exemplo. Assim, é muito importante que possamos tornar claro a condição da competência sempre que seja necessário. Quando a competência não possui condição, estamos incumbindo o servidor de escolher o método mais adequado de trabalho. Essa falta de informação, em algumas situações, pode gerar resultados muito diferentes do esperado pela instituição. Critérios da competência são padrões desejados de níveis de desempenho considerados satisfatórios pela instituição. Tradicionalmente, critérios são descritos em termos como velocidade, exatidão, qualidade, quantidade, prazo e periodicidade. Do mesmo modo que a condição, dependendo do critério, a competência muda completamente. Digitar textos, como apresentado aí no exemplo que está aparecendo na sua tela, muda muito com o complemento. Agora que vimos um pouquinho a respeito de como descrever competências, estamos prontos para dar início ao mapeamento.
leiam textos, façam os exercícios e a gente se vê em breve.